Olá, tudo bem? Nós estamos mais perto hoje da salvação do que estávamos ontem. E graças a Deus, é mais um dia, mas também menos um dia nesse mundo. E mais perto estaremos do reino dos céus. Bom, estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje é Mateus capítulo 7. Se você tem sua Bíblia, prepare, vamos ler juntos. Dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus, tá bom? Antes de tudo, sempre pedimos a direção do Espírito Santo. Meu Deus, envia o teu Espírito para que ele nos conduza nessa meditação e que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra, abrindo todo o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, tornarão a medir. É tão fácil nós julgarmos as pessoas, né, pela aparência, pelo que ouvimos a respeito delas, sem saber se é ou não verdadeiro. Então, o julgamento está muito presente no dia a dia do ser humano, de todos nós, né? Meu, seu, nosso. Então, nós não podemos julgar pelo que vemos, nós temos que ir a fundo, saber mais detalhes para podermos levantar uma questão. E ele está falando que da maneira como eu julgo, também serei julgado, né? O que vai, também vem. No 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Quer dizer, o argueiro é algo menor e a trave é algo maior. Então, aquele que está olhando e apontando o dedo para outra pessoa, ela tem uma trave muito grande nos olhos dela, enquanto o outro apenas algo tão pequeno. Isso acontecia exatamente com os fariseus, com os religiosos, que julgavam o povo, mas eles não viam que eles estavam errando. No 4. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O comentário diz, não julgueis. O Senhor Jesus fez essa advertência ao ver a hipocrisia dos escribas e dos fariseus que se consideravam os donos da verdade e por isso condenavam as pessoas. É muito fácil apontar os erros e os defeitos dos outros. O difícil é cada um olhar para si e admitir as próprias falhas. Uma coisa é admoestar alguém com a intenção de ajudá-lo e outra totalmente diferente é acusá-lo. Há quem esteja preocupado com o cisco no olho do seu próximo, enquanto há uma trave no seu próprio olho. Isto é, acusa um pequeno erro na vida do seu semelhante quando há um erro bem maior na sua própria vida. Não existe hipocrisia maior do que exigirmos do outro aquilo que não vivemos. Romanos 2:1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, então, no Monte Sinai, mas aqui o Senhor Jesus está ensinando como nós devemos nos comportar uns com os outros, porque a maioria dos nossos problemas diz respeito a uma terceira pessoa, a uma segunda pessoa, né? Aqueles que nos rodeiam. Então, ele tá nos ajudando a lidar com os problemas diários, amando o nosso próximo. Como eu vou amar meu próximo? Não julgando ele. No 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedaçam. Quer dizer, as pérolas é a palavra de Deus, né? As coisas santas, as pessoas que não respeitam as coisas de Deus, né? As coisas sagradas. No 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, da mesma forma, ainda continua, né? O dar e o receber, o julgar e ser julgado. Mas agora ele fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso aqui resolve muitos problemas na vida da pessoa. Na vida pessoal, no trato com o ser humano, né? Você aprende a lidar dando primeiro, mas também recebendo.
E assim também com respeito em relação à vida financeira. Quando eu decido dar, né, eu também vou ter fé para receber. No 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O comentário do 7 ao 11 diz: pedir, buscar e bater. O mestre sempre incentivou a prática e a perseverança na oração. Quando pedimos algo a Deus, exercitamos a nossa fé e mostramos a nossa dependência dele. Mas não basta apenas pedir, é preciso buscar, ir ao encontro do que queremos e finalmente bater. Em alguns momentos podemos encontrar as portas fechadas, mas isso não é motivo para recuar, e sim para perseverar no que desejamos, segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Continuando no comentário, há uma garantia de que ele providenciará tudo o que precisamos. O Pai Celestial nos dará não somente o que se refere ao que é material, mas acima de tudo ao que é espiritual. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aqui está grandes versículos que nos apontam sobre a vida financeira, né? Sobre você amar a igreja do Senhor Jesus como ele também amou, né? O Senhor Jesus amou a igreja, nós também temos que amá-la. Por isso que nós vamos à igreja, por isso nós devolvemos o dízimo, por isso nós damos a oferta, porque todas elas têm um propósito de trazer a manutenção para a igreja onde nós congregamos. Então é importante que você venha manter a sua igreja, manter o trabalho da sua igreja. Faça isso. Você está fazendo não para o pastor, mas sim para Deus. E é Ele quem vai honrar através da sua própria palavra. E aí, seguindo para o 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O comentário: dar o que queremos receber. Esse ensinamento é conhecido como a regra áurea, ou a regra de ouro que é da palavra de Deus. Isto é, precisamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Se quisermos amor, temos de amar. Se quisermos perdão, temos que perdoar. Se quisermos misericórdia, temos que ser misericordiosos. Os egoístas jamais compreenderão isso, pois só pensam e amam a si mesmos. Então, aqui está a regra básica para você viver em paz, dar e receber. No 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Comentário: entrai pela porta estreita. O Senhor Jesus faz referência a duas portas, a estreita e a larga. E há dois caminhos, o apertado e o espaçoso. Com esse exemplo, ele mostra o motivo de a maioria das pessoas não alcançar a salvação. Entrar pela porta estreita é reconhecer os seus pecados e se entregar ao Senhor Jesus. Andar pelo caminho apertado é abrir mão das próprias vontades e seguir a palavra de Deus. Ser salvo é fácil, difícil é manter-se salvo, pois para isso é preciso perseverar dia após dia e pagar o preço de ser perseguido por causa da sua fé. Então, há dois caminhos e por isso nós temos que estar sempre buscando em Deus. O que nós estamos fazendo? Está nos guiando para qual desses caminhos? Em qual porta nós estamos passando? A porta estreita não cabe você e seu filho, não cabe você, seu esposo ou seu marido. Não cabe você, seu trabalho, seu salário. Não cabe você e o carro. Não cabe você e a casa. Só cabe você. Então, a porta estreita só leva você. E ela conduz você à vida eterna. Por isso que
nós temos que nos convencer. A vida neste mundo, ela é passageira. O tesouro de muita gente, ela faz ser neste mundo. Só que esse mundo vai passar com tudo, mas a eternidade com Deus será eterno, né? Eternidade. Então, viva por isso, pense nisso, ame isso, queira isso, deseje isso. Tudo que você deve desejar. Se você estiver preenchido pelas coisas de Deus, nada neste mundo vai preencher você. E o dono de todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas desse mundo, ele vai providenciar para você tudo que você precisa. No 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então ele está falando daqueles que virão para enganar, né, os enganadores. No 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos as conhecereis. O comentário, cuidado com os falsos profetas. Os falsos mensageiros e os falsos mestres sempre existirão e continuarão a existir até o final dos tempos. Eles têm aparência de ovelha, mas interiormente são lobos cruéis e vorazes. Buscam a própria glória e não a de Deus, porque não têm parte com ele. São homens guiados pelos próprios desejos e sentimentos e não priorizam uma vida de santidade e de temor diante de Deus. E os seus discípulos têm o mesmo caráter que eles. O Senhor Jesus disse que pelos seus frutos serão conhecidos. Portanto, é preciso muito cuidado, pois eles são muito dissimulados. Só quem tem o discernimento do Espírito Santo consegue perceber suas mentiras e seus enganos. Esses falsos servos não foram plantados por Deus. Portanto, chegará o dia em que serão cortados e lançados no fogo. E você pode ver um pouquinho mais a respeito do fruto, o fruto da carne, o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5. Né? Então, por isso que o Senhor Jesus disse que a árvore que dá bom fruto não vai apresentar os maus. Mas a árvore que apresenta mau fruto é porque não há o bom nele. O bom é Jesus, é o Espírito Santo. Não nasceu de novo. Aqui está a necessidade de todo cristão nascer de Deus, para que ele receba um coração regenerado, uma mente regenerada, para que ela viva em santidade. Se ela não nascer de Deus, ela continua sendo nascida da carne. E o nascido da carne vai apresentar os frutos da carne. No 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse versículo, ele sempre me trouxe muito temor com respeito à minha vida como pastor, como obreiro, como servo do Deus Altíssimo. Porque ele não está dizendo a respeito daqueles que estão no mundo e que dizem Senhor, Senhor, mas eu entendo que ele está falando com aqueles que já entraram no reino de Deus, mas se descuidaram. É como aquelas 5 virgens que não levaram azeite extra, né? Então elas dirão Senhor, Senhor, né? Aquelas 5 virgens nécias, loucas, elas bateram na porta pedindo para que o noivo abrisse, mas era tarde demais. Então esses entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, quer dizer, quem vai entrar no reino dos céus é somente aquele que faz a vontade do Pai. Então, se eu estou vivendo neste mundo, mas eu estou fazendo minha vontade, ou a vontade do meu companheiro, da minha companheira, do meu amante, dos meus desejos, instintos sexuais, quer dizer, eu estou então impedido de entrar no reino de Deus. Você entende você precisa vigiar nessa questão? No 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O comentário
do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, isso serve de alerta para aqueles que estão em uma igreja e dizem crer na palavra de Deus, mas não a praticam. O Altíssimo não aceita falsa conversão. O que ele exige de cada um de nós é a obediência à sua vontade. Muitos estão iludidos na obra de Deus, pois pensam que por pregarem o evangelho, curarem os enfermos e até expulsarem demônios, estão bem espiritualmente e com a salvação garantida. No entanto, o que fazemos não é mais importante para o Todo-Poderoso do que o que somos. Ser enganado pelo diabo é terrível, mas pior ainda é ser enganado pelo próprio coração. Muitos pregadores eloquentes que operavam grandes milagres manifestaram mais tarde um caráter defeituoso e hoje estão humilhados e desacreditados. Reflita nisso. O que adianta ser conhecido pelos homens e não ser conhecido pelo Senhor Jesus? É forte, né? É para nos dar temor. Por isso que ele fala, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E depois ele vem e diz, nunca vos conheci. Quer dizer, usou meus dons, usou meu nome, mas eu nunca conheci você. É triste, né? Ser conhecido por toda a gente como ser o bom, o máximo, mas não era conhecido por Deus. No 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, a rocha representa aqui o próprio Senhor Jesus, né? Aquele que ouve e pratica. Não basta apenas ouvir, mas é necessário praticar. No 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, os problemas, as lutas, as adversidades, as injustiças, quer dizer, os problemas vieram contra aquela casa, mas porque ela tinha uma base sólida, firme, forte, que era a rocha, que era Jesus, ela então não desmoronou. No 26, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quer dizer, essa pessoa, ela não era ignorante à palavra de Deus. Ele também ouviu. Ambos ouviram a mesma coisa. Um tomou a decisão de praticar, o outro de não praticar. Resultado? Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. O que construiu sobre a rocha sacrificou. O que construiu sobre a areia não precisou de sacrifício. Mas quando veio as lutas, quer dizer, quando veio as injustiças, as adversidades, as perseguições, a doença, a perda de alguém, essa pessoa não resistiu. Então, minha amiga, meu amigo, edifique sua casa sobre a rocha para que ele fala, filho amado, entre no gozo do seu Senhor. E não você durante tantos anos, às vezes a pessoa tem o orgulho de dizer, eu pertenço à igreja há 40 anos, há 30 anos, 20 anos. Mas imagine chegar lá em cima e ouvir de Deus, nunca vos conheci. Então, cuidado, os anos de igreja não quer dizer nada, frequentar uma igreja não quer dizer nada, você precisa nascer de novo. Para terminarmos, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O comentário final diz, o prudente e o insensato. Casas e prédios estão sujeitos à variação do clima. Há dias marcados por grandes temporais e fortes rajadas de vento, e as construções são provadas em dias assim. Já vimos muitos casos de pessoas que perderam a vida debaixo de escombros por morar em áreas de risco. Suas casas não tinham um bom alicerce, uma boa sustentação, por isso desabaram em um dia de chuva intensa. Por outro lado, as casas construídas em locais seguros e com uma base sólida permaneceram intactas. Quem escuta e obedece à palavra de Deus, que é o próprio Jesus, estará seguro das grandes tempestades, das lutas e das perseguições, nos dias maus, pois a sua estrutura é sólida e resistente. No entanto, o oposto acontece com quem escuta, mas não obedece à palavra de Deus, pois constrói sua vida espiritual sobre areia, ou seja,
sobre as emoções do coração, estes não suportarão os dias difíceis. E eu digo a você, permaneça buscando e aos pés do Senhor Jesus, porque os tempos são maus e nós precisamos estar cada vez mais firmes e agarrados nessa rocha, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você.